todos, obrigada pelo convite. Pronto, como a doutora Sara já fez o favor de me apresentar, eu sou Eduarda, sou assistente de endocrinologia e foi-me feito aqui um convite para falar sobre patologia tiroideia. Eu perguntei especificamente quê, porque a patologia tiroideia é um mundo e pronto, e falei com a Sara na altura, se calhar falaríamos mais sobre as alterações da função tiroideia, especificamente hipo e hipertiroidismo. Vocês não estão a conseguir ver ainda a minha tela? Ou já estão? Estamos. Estão a conseguir, ok, perfeito. Pronto, então eu vou começar a falar disto. Eu tenho uma duração estimada de sessão de cerca de 40 a 45 minutos, ok? Vamos também para não ser muito maçudo, vou tentar resumir aqui este tema, que é um tema muito complexo. Isto a falar extensamente dava muito tempo. Assim, vamos começar por falar um bocadinho sobre as hormonas tiroideias. Muitas vezes nós vemos, de facto, quando pedimos análises, aquele painel, não é, da tiroide, tem T3, T3 livre, T4, T4 livre, TSH, anticorpos, bem, uma confusão. E eu vou tentar desmistificar um bocadinho isso também para nós sabermos o que deve ser pedido em cada uma das situações. Falando então das hormonas, temos aqui duas hormonas principais da tiroide. A principal, a T4, é produzida exclusivamente na tiroide. 80% da produção hormonal da tiroide é T4. E depois temos a T3, que é produzida também na tiroide, mas só cerca de 20%, sendo que o remanescente é produzido nos vários tecidos através da desiododinação da T4, através das D1, D2, D3, que são selenoproteinases, que vão transformar a T4 na sua hormona biologicamente ativa, que é a T3. A T4 e a T3 são armazenadas na molécula de tireoglobulina. Esse também é um dos parâmetros laboratoriais que nós vemos lá e que também espero que ao longo desta sessão saibam quando é ou não relevante pedir. Assim, vemos aqui de facto um esquema que nos mostra, isto está muito complexo, eu vou falar só por alto, como é que se faz a síntese destas hormonas. Sabemos que o iodo é um elemento fundamental para a síntese destas hormonas, certo? Vemos o iodo entrar aqui pela membrana basolateral da célula folicular tiroideia, através do NIS, que faz um transporte do iodo juntamente com o sódio. Esse iodo vai ser transformado pela membrana apical através de uma molécula transportadora que é a pendrina. Existe inclusivamente um síndrome em que esta molécula não funciona, que se manifesta por hipotiroidismo congénito e surdez neurosensorial, porque a pendrina também é importante no ouvido. Passa então o iodo para a membrana apical e é oxidado através da TPO. O que é isto? É peroxidase. É oxidado e assim se vão formar as moléculas de T4 e T3 através da tirosina. Estas moléculas são depois armazenadas na tiroglobulina. A tiroglobulina funciona como um armazém de T4 e de T3, porque quando nós precisamos destas hormonas, pode ser preciso para várias funções do metabolismo, como nós sabemos, isto interfere em praticamente todo o metabolismo de todas as células, e se as células precisam, não vão estar a perder tempo, entre aspas, a sintetizar, já está armazenada na tiroglobulina. É preciso, o que é que se passa? A tiroglobulina volta a entrar dentro da célula, vai para os lisossomas e daí são libertadas as moléculas T4 e T3 de forma rápida no sangue. Passando ao slide seguinte. Este slide aqui serve só para vos falar que tanto a T4 como a T3 muitas vezes estão ligadas a proteínas de transporte, sendo que apenas uma pequena fração está na sua forma livre e a sua forma livre é a forma biologicamente ativa. Temos aqui três principais proteínas de transporte, a TBG, que é a Thyroxine Binding Globulin, a transtiterrina e a albumina. E assim, e aqui eu socorrendo das normas da DGS, quando pedir função tiroideia. Deixa-me ir aqui para o anterior. Quando pedir função tiroideia.
Então, as indicações para a avaliação laboratorial da função tiroideia são as seguintes: doentes com bócios ou indivíduos com nódulos da tiroide foram detectados por ecografia. Doentes com um quadro clínico sugestivo de hipo ou de hiper, isto é um bocadinho tricky, porque muitas vezes são quadros clínicos um pouco vagos e inespecíficos. Depois temos doentes tiroidectomizados ou submetidos à irradiação cervical, doentes sob medicação suscetível de alterar a função tiroideia, nomeadamente a amiodarona ou outros produtos contendo iodo, lítio, inibidores da cinase da tirosina, usa-se muito nos carcinomas, interferão e também agora os inibidores da checkpoint, os MUMABs, que se usa muito também na área da hemato-oncologia. Também nos doentes com patologia hipotálamo hipofisária, isto já é muito específico, tal como o hipotiroidismo congénito, na área pediátrica, nas crianças com atraso de crescimento, e também doentes com anemia de causa inexplicada, dislipidemias, variações ponderais inexplicadas, doenças autoimunes, arritmias, osteoporose, irregularidades menstruais, infertilidade, enfim, uma panóplia muito variada de entidades nosológicas. Nas grávidas, que eu não vou falar aqui porque só isso era uma apresentação inteira também diferente, mas também nas grávidas poderá ser pedida uma função tiroideia, nomeadamente nas que apresentem alto risco de desenvolverem doenças da tiroide, como o bócio, ou tenham antecedentes de disfunção tiroideia, clínica sugestiva disso, tiroidectomia prévia, história familiar de doença tiroideia, antitiroideus elevados, diabetes tipo 1 ou outras doenças autoimunes, irradiação cervical e abortos de repetição. Nos doentes hospitalizados, não se deve efetuar a avaliação da função tiroideia por rotina, exceto se existir uma indicação clínica específica. Isto também é muito importante porque muitas vezes vemos pedido quase por rotina em doentes hospitalizados e não deve ser feito. E o que pedir? E isto sim é o que de facto eu acho que é mais relevante em termos práticos. A avaliação da função tiroideia é realizada pelo doseamento da TSH. A TSH é o indicador mais sensível à função tiroideia e em muitas guidelines até se recomenda que o rastreio seja feito apenas pela TSH. No entanto, às vezes por uma questão prática, porque já pode vir alterada, também se pode juntar a T4 livre. Em casos complexos, e eu já vou dizer quais são, pode-se pedir T3, mas na prática fixem isto, a TSH e T4 livre, ok? A determinação dos anticorpos, antiperoxidase e antitiroglobulina pode ser efetuada nas situações de hipotireoidismo primário, quando se suspeita de uma causa autoimune, ou seja, só nestas situações, não é para pedir por rotina. A determinação dos anticorpos antirreceptor da TSH, o STRAB, pode ser realizada nas situações de hipertiroidismo e só nestas situações, também não é para pedir por rotina. E uma coisa muito importante e que eu gostava de evidenciar aqui nesta apresentação é que o doseamento da tiroglobulina não está indicado na avaliação diagnóstica de disfunção tiroideia ou de nódulos da tiroide. A tiroglobulina só se pede no follow-up pós-tiroidectomia dos doentes com carcinomas da tiroide de origem folicular, certo? Ou seja, tiroglobulina só se pede após tiroidectomia em doentes com diagnóstico histológico maligno da tiroide. Pronto. Existem outras situações que se pode pedir, nomeadamente para estudo etiológico de hipotiroidismo congénito, mas não é sobre isso que estamos a falar aqui hoje, e portanto na prática clínica só nesta situação é que se pede. Eu vejo pedido muitas vezes e depois causa stress ao clínico, causa stress ao doente, ou porque está aumentado ou está diminuído e não tem valor qualquer, ok? Outra situação é o doseamento da calcitonina, que na patologia nodular de tiroide também é um bocadinho controverso, no entanto, na prática, só está recomendado pedir quando existe uma suspeita clínica de carcinoma medular da tiroide, que é um carcinoma neuroendócrino, é um carcinoma raro da tiroide, ou em indivíduos pertencentes a famílias com carcinoma medular da tiroide, nomeadamente se forem portadores de uma mutação no oncogene RET, porque 25% deste tipo de carcinomas têm hereditariedade. Mas como veem, isto são situações de exceção. Portanto, o que é que nós podemos tirar de sumo deste slide? Avaliação de função tiroideia, TSH, T4 livre. Depois, caso a caso, se vê o que é que pode ser preciso mais, nomeadamente o anticorpos ou trato, ok? Assim,
Não existe assim nenhum estudo que avalie muito bem qual é a prevalência em Portugal do hipotireoidismo. No entanto, de acordo com alguns dados, nomeadamente do grupo de estudos da tiroide, pensa-se que existe uma prevalência em Portugal de hipotireoidismo clínico de cerca de 1% e de subclínico de 7 a 8%. É claramente superior no sexo feminino e aumenta com a idade. E porquê é que é superior no sexo feminino? Porque a etiologia major de hipotireoidismo primário é autoimune e sabe-se que as doenças autoimunes são mais comuns nas senhoras. Assim, nós vemos aqui as várias causas de hipotireoidismo. Quando tem uma etiologia hipotalâmica ou hipofisária, é um hipotireoidismo central, pode ser terciário ou secundário, que não é o foco desta apresentação, uma vez que a esmagadora maioria dos casos de hipotireoidismo que encontramos na prática clínica é de etiologia primária, ou seja, por destruição ou inflamação da própria glândula tiroide. Isto significa primário, tem origem na glândula e manifesta-se por uma TSH aumentada a nível laboratorial. Assim, e eu faço aqui mais ou menos o foco, mais uma vez o foco no hipotireoidismo primário, temos aqui as causas major, vemos aqui em primeiro lugar a tiroidite crónica autoimune, depois que é a tiroidite de Hashimoto, depois vemos aqui causas iatrogénicas, pós-tiroidectomia, obviamente, ou então a pós-terapêutica com iodo ou radiação externa, a deficiência ou o excesso de iodo, a pós-terapêutica com alguns fármacos, nomeadamente o lítio, a amiodarona, que eu já falei antes, por doenças infiltrativas, como a tiroidite fibrosa, a hemocromatose ou sarcoidose, mas que são coisas raras, confesso que é muito raro ver. E depois temos aqui hipotireoidismos primários transitórios, nomeadamente no contexto de algumas tiroidites, a tiroidite silenciosa linfocítica, a tiroidite subaguda, a tiroidite pós-parto e também após tiroidectomia parcial, após terapêutica com iodo para o hipertiroidismo da doença de Graves ou após suspensão de doses supressivas de hormona tiroideia. Fala-se também aqui noutras causas, nomeadamente causas de hipotireoidismo congénito, que eu não vou falar nesta apresentação, e lá está o central, que também é raro e também acho que não faz sentido estarmos a falar aqui nesta apresentação, porque são coisas raras, assim como a resistência às hormonas tiroideias. Os sintomas. Ora bem, temos aqui aquele quadro clínico florido, mas que é raro tudo isto acontecer na mesma pessoa ao mesmo tempo. Os sintomas muitas vezes são vagos e inespecíficos, daí que seja necessário um elevado índice de suspeição para se diagnosticar um hipotireoidismo. Mas temos aqui alguns sinais e sintomas clássicos, nomeadamente o cabelo e a pele seca, ou de fluxo telogénico, portanto a queda de cabelo, a rarefação do terço externo das sobrancelhas, uma face demasiada, assim como os membros inferiores, um bócio, não é? Uma tiroide aumentada, bócio é um conceito morfológico, significa tiroide aumentada, bradicardia, hipertensão, nomeadamente diastólica, artrite, intolerância ao frio, muito característico, alterações do humor, nomeadamente a depressão, a hipersonolência, a fadiga, a amnésia, as perturbações a nível do ciclo menstrual, assim como a infertilidade, as mialgias, o aumento de peso, e aqui eu gostava de fazer um parêntese, porque na nossa área nós vemos muitas vezes pessoas com excesso de peso ou que aumentaram de peso e que têm problemas de tiroide e dizem isto é da minha tiroide de certeza. Não é bem assim, ok? O hipotiroidismo caracteriza-se por uma dificuldade em perder peso e pode de facto estar associado a algum aumento de peso. No entanto, um aumento de peso, nomeadamente por retenção hídrica, de 4, 5 quilos, não são os 20 quilos que muitas vezes as pessoas têm a mais, ok? A obstipação e a fragilidade das unhas. E como é que se faz o diagnóstico laboratorial? Já sabem, TSH e T4 livre, e quando é que suspeitamos aqui de um hipotireoidismo? Quando temos uma TSH aumentada. Quando temos uma TSH aumentada e uma T4 livre diminuída, temos um hipotireoidismo primário clínico. Quando temos uma TSH aumentada e uma T4 livre normal, temos um hipotireoidismo subclínico.
Depois, obviamente, se temos uma TSH normal e uma T4 livre normal, temos um doente eutiroideu. Quando temos uma TSH diminuída e uma T4 livre diminuída, temos que pensar em situações mais raras, como o hipotireoidismo central. No entanto, existem outras coisas mais frequentes, nomeadamente o Euthyroid Sick Syndrome e efeito de fármacos. O Euthyroid Sick Syndrome manifesta-se em doentes agudos que estão hospitalizados e que muitas vezes têm everything low, ou seja, TSH baixa, T4 baixa, T3 baixa. Pensa-se que seja um mecanismo de adaptação do metabolismo basal àquela situação crítica. E daí, quando vemos este padrão num doente hospitalizado, temos que pensar muitas vezes disto, na doença não da tiroide, mas que vai afetar o padrão laboratorial da tiroide, ok? O Euthyroid Sick Syndrome. E alguns fármacos, nomeadamente, e estou-me já aqui a lembrar dos corticoides, que muitas vezes também podem causar este padrão laboratorial. Sabemos que na maior parte dos laboratórios o limite superior da TSH é entre 4 a 5 e quando temos de facto aqui a suspeita de hipotireoidismo primário, pode ser útil a determinação dos anticorpos antitiroideus, os antiperoxidados e antitiroglobulina e a ecografia tiroideia. Podem ser úteis na determinação da etiologia do hipotireoidismo. Quando tratar no hipotireoidismo primário clínico, ou seja, uma TSH aumentada e uma T4 livre diminuída, devemos tratar, grosso modo, sempre, claro que há sempre exceções, mas de uma forma geral sempre. No hipotireoidismo primário subclínico, e daqui eu excluo as grávidas, porque as grávidas têm guidelines diferentes e são um grupo à parte, tratamos sempre se tivermos uma TSH superior a 10. Se tivermos uma TSH acima do limite superior do normal, mas abaixo de 10, vai depender de vários fatores, nomeadamente da idade do doente, das comorbilidades, dos anticorpos antitiroideus e se existem alterações estruturais da tiroide, nomeadamente na ecografia. Uma chamada de atenção importante é que quando temos aqui a TSH, portanto, aumentada, abaixo de 10, mas aumentada, e temos uma T4 livre normal, nós não devemos pensar logo em tratar, ok? Nós temos que repetir análises em 2, 3 meses, porque muitas vezes são situações que até podem ser transitórias e que depois normalizem e não vai precisar de mais nada. Eu trouxe aqui este diagrama das guidelines da European Thyroid Association, que nos sumariza um bocadinho o que fazer. Lá está, a idade aqui é um fator importante. Portanto, quanto mais idade, mais nós temos uma conduta de vigilância e não tratamos tão facilmente com levotiroxina como se fosse em doentes mais jovens. Portanto, se temos uma idade superior a 70 e uma TSH superior a 10, consideramos, obviamente, tratamento com tiroxina. Se tivermos sintomas e um risco cardiovascular alto. Se tivermos uma TSH inferior a 10, observamos apenas e repetimos função tiroideia em 6 meses. Nas idades mais jovens, com idade inferior a 70, se tivermos uma TSH superior a 10, tratamos sempre. Inferior a 10, com sintomas, podemos tratar e depois vemos como é que o doente respondeu. Se não tiver sintomas, podemos observar e repetir as provas. Ou seja, isto depois, lá está, quando temos uma TSH inferior a 10, temos mesmo que individualizar a cada doente, vai depender de muita coisa. Como tratar a levotiroxina T4 é o tratamento recomendado no hipotiroidismo. É um medicamento com margem terapêutica bastante estreita. Daí que quando nós precisamos de fazer titulação tem que ser feito devagarinho, com pequenos incrementos de dose ou pequenas diminuições de dose. Deve ser tomado em jejum pelo menos 1 hora antes do pequeno almoço ou a deitar 4 horas após a última refeição. Se bem que na prática nós nunca damos esta opção das 4 horas após a última refeição, porque muitas vezes os doentes jantam e não passam 4 horas até se deitar. A levotiroxina tem que ser tomada num estômago vazio e por isso na prática nós dizemos para tomar em jejum pelo menos 1 hora antes do pequeno almoço. A sua absorção é prejudicada pela toma concomitante de alguns alimentos, nomeadamente o café, toranja, soja e de alguns medicamentos. Daqui a salientar os inibidores da bomba de prótons, os antiácidos, o cálcio, o ferro, os bifosfonatos.
A dose substitutiva no hipotireoidismo clínico é 1,7 micrograma quilo dia. No entanto, isto está aqui por razões meramente académicas, porque muitas vezes nós não começamos logo com isto, nomeadamente em doentes mais velhos ou com patologia cardíaca ou osteoporose. Tem aqui um lema que é o start low and go slow, ou seja, mais vale começar com doses pequenas, porque muitas vezes nós não sabemos há quanto tempo é que aquele hipotireoidismo está instalado e não podemos de repente tratar aquilo com doses muito altas. Então começamos com doses mais baixinhas e vamos titulando, até porque queremos evitar uma tireotoxicose iatrogénica pela medicação. Relativamente ao hipertireoidismo, vemos que é muito menos prevalente do que o hipotireoidismo. E uma coisa que eu quero desde já também que fique clara é que hipertireoidismo e tireotoxicose são duas coisas diferentes. E eu até pus aqui estes círculos em baixo para tentar explicar a diferença. Portanto, a tireotoxicose é um síndrome clínico que se caracteriza por aumento das hormonas tireoideias em circulação. O hipertireoidismo é a mesma coisa, no entanto, com a etiologia de aumento da síntese de hormonas tireoideias. O que daí advém que a tireotoxicose pode englobar o hipertireoidismo e tem também outras causas. Nós podemos ter um aumento das hormonas tireoideias no sangue, não por aumento da sua síntese, por exemplo, mas por aumento da sua libertação nas tireoidites. Espero que me tenha feito entender, mas depois se houver alguma dúvida posso tentar explicar melhor. Vou só aqui beber um bocadinho de água. Portanto, a etiologia por hiperfunção tireoideia, ou seja, por hipertireoidismo. Temos aqui logo à cabeça a doença de Graves, depois o bócio multinodular tóxico, o adenoma tóxico, são as três causas mais frequentes. Sem hiperfunção, ou seja, sem hipertireoidismo, só tireotoxicose por aumento de hormonas no sangue, temos aqui, por exemplo, as tireoidites, que por destruição folicular libertam as hormonas no sangue. Temos a tireotoxicose factícia, que é quando os doentes podem tomar hormonas sem dizer nada, podem tomar T4 sem dizer nada a ninguém, e nós vemos de facto aqui um síndrome clínico de tireotoxicose, mas que não está associado a um aumento de produção. Vamos falar aqui mais um bocadinho sobre a doença de Graves. Sabemos que é a causa mais frequente de hipertireoidismo, mais frequente em mulheres de 30 a 40 anos e tem uma causa autoimune, ou seja, os anticorpos antirreceptores da TSH, o estrado, que se ligam aos receptores da TSH e vão estimular a glândula. Isto, a nível clínico, causa um bócio difuso e também pode cursar com oftalmopatia ou dermopatia infiltrativa. Porquê? Porque estes anticorpos muitas vezes também estão presentes, nomeadamente nos músculos retrovulvares, aqui retrooculares, e também a nível da pele. Existe um acúmulo de glicosaminoglicanos e que provoca este edema típico. Eu trago aqui esta figurinha mesmo que nos mostra isto, ok? Temos aqui os anticorpos, os linfócitos a produzir as citocinas inflamatórias, os glicosaminoglicanos, os anticorpos dirigidos contra os músculos extraoculares e que vão cursar com o edema do tecido conjuntivo dos músculos extraoculares. No entanto, nem todas as pessoas com doença de Graves têm oftalmopatia, algumas não têm, mas quando têm é um sinal clínico muito característico. Depois, o bócio multinodular tóxico, a segunda causa mais frequente, em mulheres de 40 a 50 anos, característico de zonas com déficit de iodo, ou seja, bócios de longa evolução que muitas vezes se foram autonomizando ao longo do tempo. E o adenoma tóxico é a terceira causa mais frequente. Isto tem estas idades aqui, mas isto também é frequente noutras idades, ok? Isto é o pico da prevalência, mas já vi mulheres mais novas, mais velhas, homens, obviamente, também, não é? Se bem que nas mulheres é mais frequente, mas também nos homens existe. E que é, em vez de terem vários nódulos, é apenas um que adquire hiperfunção. Depois, e aqui já são casos de tireotoxicose sem hipertiroidismo. Temos a tiroidite subaguda de Kervan, em que temos uma inflamação da tiroide de origem vírica. Geralmente existe um pródromo de uma infecção vírica 3 a 4 semanas antes ou até menos, cursa com febre, dor local, edema, calor, uma velocidade de sedimentação elevada, e é característico
portanto, e aqui está um erro, diz hiper e não é hiper, é tireotoxicose, mas a característica, a função tireoide é cursar com tireotoxicose, depois hipotireoidismo e depois normaliza, algumas vezes não normaliza, fica em hipo, em cerca de 5% dos casos. Na tireoidite silenciosa e na pós-parto é a mesma coisa, no entanto, a origem não é vírica, é autoimune, muitas vezes é assintomática, mas temos algumas vezes estas três fases também. A tireoidite por fármacos, nomeadamente por amiodarona, por lítio, a factícia ou por dose excessiva de tratamento, mesmo que não seja, ou seja, que o doente não esteja a tomar, sem nós sabermos, podemos ser nós que estamos a dar o fármaco, a levotiroxina, numa dose excessiva, aquela que o doente precisa, e causamos uma tireotoxicose iatrogênica. Depois, a clínica. Vemos aqui que, tal como o hipotireoidismo, manifesta-se em vários sistemas. Portanto, a alopécia, o exoftálmos na doença de Graves, intolerância ao calor, taquicardia, arritmias supraventriculares, a pele quente e úmida, muito característico, a diarreia ou hiperdefecação, a miopatia, a astenia, osteoporose. Sabemos que a tireotoxicose é uma das causas secundárias da osteoporose, o mixedema pré-tibial, as metrorragias, também as infertilidades não, as alterações de ciclo menstrual, o tremor fino, a hipertensão sistólica, o bócio, a ansiedade, as insónias, pronto, parece que quando nós temos um doente com uma tireotoxicose clínica muito evidente, parece que tomou 3 ou 4 cafés de rajada e está ali à nossa frente e até a mesa treme com as mãos em cima, é muito característico. No entanto, eu fiz aqui uma salvaguarda para falar dos idosos que muitas vezes têm uma tireotoxicose apática, ou seja, nós olhamos para eles, estão ali calminhos à nossa frente, não parecem estar nada tireotóxicos, muitas vezes têm manifestações mais subtis, como por exemplo a fibrilhação auricular, e não têm mais queixa nenhuma. Daí que nos idosos temos que estar mais atentos, até porque os idosos muitas vezes tomam alguns fármacos, como a amiodarona, que podem precipitar toda esta situação. Assim, e trago-vos aqui este mecanismo de feedback, tal como no hipotireoidismo, é a mesma coisa, só que funciona ao contrário. Portanto, nós temos uma glândula autónoma, portanto, que está a produzir T3 e T4 em excesso, com exercer um feedback negativo aqui na hipófise e no hipotálamo, e portanto vamos ter uma TSH suprimida e uma T3 e T4 aumentadas. E como é que fazemos isto? Portanto, TSH e T4 livre. Temos uma TSH diminuída, uma T4 livre aumentada, temos um diagnóstico de tireotoxicose. Se tivermos uma TSH diminuída e uma T4 livre diminuída, uma TSH diminuída e uma T4 livre normal, podemos ter aqui uma tireotoxicose subclínica. No entanto, eu pus aqui uma chamada de atenção para a T3 toxicose, porque nós sabemos que há alguns nódulos tiroideus, nomeadamente nos bócios multinodulares tóxicos ou nos adenomas tóxicos, produzem preferencialmente T3. Daí que, em algumas situações, e só em algumas situações, se possa eventualmente considerar reduzimento da T3. E esta é uma dessas situações, quando temos a TSH diminuída e a T4 livre normal. Porquê? Porque vai fazer o diagnóstico diferencial entre uma T3 toxicose e uma tireotoxicose subclínica. Depois podemos ter aqui uma TSH normal aumentada, uma T4 livre aumentada, isto são situações muito raras, e se tivermos uma TSH normal, uma T4 livre normal, é normal, não é? É eutiroideu. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, enquanto o hipotiroidismo pode ter várias causas, mas eu penso que é mais simples. Quando nós temos uma suspeita clínica ou laboratorial de tireotoxicose ou hipertiroidismo, vocês veem, eu penso que isto é um bocadinho complexo. E então é sempre importante pedir a opinião do endocrinologista, ou para referenciar à consulta, ou pedir uma opinião do que fazer. Porque isto é uma entidade que pode ser bastante complexa, tanto a nível de diagnóstico como a nível de tratamento. Outro parâmetro laboratorial que é importante pedir são os TRAB, os anticorpos antirreceptor da TSH, quando temos uma tireotoxicose. Porque se temos os anticorpos antirreceptor da TSH, os TRAB positivos, isso é patognomónico de doença de Graves. A ecografia da tiroide também nos vai ajudar
para saber se temos nódulos que possam ser hiperfuncionantes. A cintigrafia com iodo não é essencial, pode às vezes ajudar em alguns casos em que o diagnóstico não esteja assim tão claro pelos parâmetros laboratoriais ou pela eco da tiroide. E vemos aqui que nos pode dar uma captação normal ou elevada na doença de Graves, no bócio tóxico, no adenoma tóxico, e uma captação baixa ou ausente nas tiroidites. Lá está, isto tem a ver com o aumento de síntese. Nas entidades nosológicas, com aumento de síntese, temos uma captação elevada, doença de Graves, bócio multinodular tóxico, adenoma tóxico. Nas entidades de tireotoxicose, mas sem aumento de síntese, sem hiper, temos uma captação baixa porque a glândula não está a produzir, ela está só a libertar. É o caso também das tiroidites. Quando tratar, se temos uma tireotoxicose clínica, devemos tratar sempre de acordo com a etiologia. Uma exceção importante é a tireotoxicose iatrogénica no tratamento de carcinoma diferenciado da tiroide, porque o objetivo pode ser mesmo a TSH suprimida. E às vezes nós vemos acontecer, e eu sei que não é por mal, mas daí que eu tenha posto esta chamada de atenção. Alguns doentes que eu tenho em seguimento por carcinoma diferenciado da tiroide, o meu objetivo para eles é mesmo ter uma TSH baixa, de acordo com o carcinoma que têm. E às vezes vão ao médico de família, o médico de família vê aquela TSH baixa, uma T4 livre ali no limiar superior à normalidade e reduz a dose. E nesses casos não é para fazer isso, ok? Porque naquele doente é diferente. Depois, na tireotoxicose subclínica, vamos individualizar de acordo com o valor TSH e das características individuais do doente, nomeadamente idade, patologia cardiovascular e osteoporose. Eu trouxe aqui este diagrama que também nos divide de acordo com o risco de complicações e de acordo com o nível de TSH se devemos tratar ou não. Grosso modo, uma TSH muito suprimida, abaixo de 0.01, tratamos sempre. Se for uma TSH discretamente suprimida, entre 0.1 e 0.5, em doentes com baixo risco de complicações podemos apenas observar, em doentes com alto risco de complicações, nomeadamente nível ósseo e nível cardiovascular, podemos tratar, temos que individualizar. Eu trouxe este gráfico também das guidelines da ATA, que nos diz basicamente a mesma coisa, não é uma TSH inferior a 0,1, num doente com mais de 65 tratamos sempre, entre 0,1 e 0,5 consideramos tratamento de acordo com as comorbilidades. Se tiver menos que 65 anos, mas com comorbilidades, nomeadamente doença cardíaca, osteoporose, menopausa, sempre que for inferior a 0,1 tratamos. Consideramos tratamento se tiver entre 0,1 e 0,5. Como tratar? Depois, isto aqui é um slide muito redutor, não é? Porque isto vai sempre depender da etiologia. Existe tratamento sintomático da tireotoxicose, nomeadamente com beta-bloqueadores, sempre que se pode com o propanolol, porque para além de ser um beta-bloqueador, inibe também a conversão periférica de T4-T3, e depois o tratamento etiológico que varia consoante a causa e que pode ir desde antitiroideus de síntese, a cirurgia, a iodo radioativo e depois de acordo com a causa, a suspensão ou ajuste de dose de fármacos ou corticoterapia. Em alguns casos, como as tiroidites destrutivas, nomeadamente a subaguda, a pós-parto, pode haver uma fase de tireotoxicose clínica transitória e que não tem um tratamento etiológico, apenas sintomático. E agora vamos aqui passar aos casos clínicos e então, conforme combinado com a Mariana e com a Sara, eu vou pedir que elas me deem o vosso feedback, ok? Portanto, temos aqui uma doente de 53 anos, sexo feminino, com antecedentes de hipertensão, obesidade, dislipidemia, com medicação habitual perindopril e atorvastatínica, pós-menopáusica, sem terapêutico hormonal de substituição. Refere dificuldade em perder peso, astenia, adinamia, com hipersonolência, obstipação, pele seca, com evolução insidiosa. Ao exame físico, temos a salientar uma hipertensão diastólica, uma frequência cardíaca de 58, um IMC 31.2 elevado, uma tiroide discretamente aumentada, pele seca, discretos edemas pré-tibiais. Perante a suspeita clínica de hipo, que avaliação laboratorial pedir? E agora pedi a vossa colaboração. Pronto, já temos aqui várias respostas, a maioria é resposta B. Ok. TSH e T4 livre.
Perfeito. Sinal que a minha primeira mensagem, não só eu, porque vocês também com certeza já sabiam isso, mas fico contente que se tenham sedimentado. Exatamente, TSH, T4 livre. E continuando. Qual o exame imagiológico de eleição para avaliar esta tiroide discretamente aumentada? Portanto, já temos uma resposta C, 2, 3, 4. É consensual, resposta C, portanto, ecografia da tiroide. Perfeito, muito bem. Eu aqui gostava de salientar, de facto, concordo, a ecografia da tiroide é o gold standard para avaliação imagiológica e de patologia estrutural da tiroide. Muitas vezes nós temos doentes que nos vêm referenciados à consulta por incidentalomas da tiroide detectados em taques cervicais, por exemplo. Eu posso ver um ataque cervical que me descreva nódulos ovóceos. Eu vou na mesma pedir ecografia, porque a ecografia é que me vai descrever os nódulos de acordo com a sua hipoecogenicidade, microcalcificações, irregularidade, vascularização, e é com base na ecografia que se estratificam os nódulos como sendo de risco ou não. Por isso, eco é sempre o gold standard para avaliar patologia estrutural da tiroide. Eu sei que não falamos aqui de nódulos da tiroide, mas acaba por estar um pouco relacionado. Nesta doente em específico, a avaliação laboratorial revelou uma TSH de 6,34 e uma T4 livre de 1,0. Estes resultados são consistentes com o quê? Com um hipotireoidismo primário subclínico, um hipotireoidismo primário clínico, um hipertireoidismo subclínico ou um hipotireoidismo secundário central. Pronto, também já temos várias respostas, todas resposta A, hipotireoidismo primário e subclínico. Ótimo, muito bem. Sinal que ficou claro, fico contente. Hipotireoidismo primário e subclínico, exatamente. Porque é que não é clínico? Porque a T4 livre ainda está dentro dos valores de referência. Hipertireoidismo não faz sentido porque temos uma TSH aumentada e a TSH teria que estar frenada. E o hipotireoidismo secundário central também se caracterizaria por uma TSH diminuída e uma T4 livre diminuída. E assim, que atitude é que lhe parece mais prudente face a estes resultados? Ainda não temos respostas, antes esperar. Uma resposta C. Portanto, repetir análises de 6 a 8 semanas, com TSH, T4 livre e anticorpos. Okay. C, vários Cs. Perfeito. Temos vários Cs e vários Cs. Está tudo até 100% até agora. Tem sido consensual até agora. Sim, não sei o que é que fiz para aqui. Ok. Repetir análises 6 a 8 semanas depois com TSH, T4 livre, anticorpos antitireoideus. Repetir análises 6 a 8 semanas depois, porque tal como eu disse ao início, na apresentação teórica, muitas vezes temos casos com TSH aumentada, T4 livre diminuída, T4 livre normal, ou seja, uma TSH só discretamente aumentada, que podem ser situações transitórias e que revertem ao longo do tempo, por isso devemos sempre confirmar 6 a 8 semanas depois. Com os anticorpos antitireoideus, porque já nos vão dar uma ideia da etiologia do hipotireoidismo primário, se de facto ele se confirmar. A tireoglobulina, como já disse, só se usa no seguimento de carcinoma diferenciado da tireoide, e daí que não tenha qualquer utilidade neste caso. A doente repetiu análises então 2 meses após a primeira colheita e os resultados aqui foram os seguintes: uma TSH de 12,4, uma T4 livre de 0,9 e os anticorpos antitireoideus positivos. E agora eu pedi-vos para dizer qual das seguintes afirmações lhe parece mais correta. Iniciávamos terapêutica com corticoides, dada a etiologia autoimune do hipotireoidismo. Não iniciávamos terapêutica com levotiroxina, pois apresenta os anticorpos antitireoideus positivos, ou iniciávamos terapêutica com levotiroxina, pois apresenta uma TSH superior a 10. Vamos esperar pelas respostas. Já temos aqui 2, 3, 4 respostas, 10. Portanto, terapêutica com levotiroxina, depois apresenta uma TSH superior a 10. Pronto, perfeito, isso mesmo. Uma doente com clínica e já com algumas manifestações, nomeadamente bradicardia, hipertensão diastólica, e com esta TSH superior a 10, acho que uma doente ainda jovem, 53 anos, acho que aqui temos todas as condições para iniciarmos terapêutica com levotiroxina. Imaginemos que tínhamos uma
TSH inferior a 10 ou até 5 ponto tal, uma T4 livre normal, e vamos pensar início terapêutico ou não. Se calhar início porque tem anticorpos antitireoideus positivos. Se calhar em alguns casos, sim, mas não é tão claro. Ok, os anticorpos antitireoideus positivos per se não são uma indicação para iniciar terapêutica com levotiroxina. E porquê é que eu digo isto também? Isto baseia-se muito também na nossa prática clínica, porque muitas vezes nós vemos doentes referenciados à consulta de endocrinologia com TSH normal, com T4 livre normal e com anticorpos antitireoideus positivos, só por causa disto. E às vezes os colegas escrevem em baixo, para iniciar a terapêutica. Se a função tireoideia é normal, tem apenas indicação para vigiar, não tem indicação para iniciar a terapêutica só por ter os anticorpos antitireoideus positivos. E os corticoides, não faz sentido nenhum, não é? Não está em guideline nenhuma, mas já não seria a primeira vez que se viu acontecer, porque é uma etiologia autoimune, não estou a falar por acaso aqui na Madeira, nunca vi, mas em estágios que fiz fora vi acontecer e está completamente contraindicado. Pronto, portanto aqui esta. Depois eu trouxe aqui esta ecografia porque é muito típica de uma tireoidite de Hashimoto com bócio, portanto temos aqui uma tireoide globosa aumentada e esta é a ecoestrutura que, tipo mosqueada, heterogénea, nós vemos aqui áreas de hipoecogenicidade misturadas com hiper, com estas faixas, formam quase estes pseudonódulos. Esta ecografia é muito típica de uma tireoidite crónica autoimune da Hashimoto e que também nos ajuda a complementar o diagnóstico. E, portanto, temos aqui ainda esta doente que iniciou a terapêutica com levotiroxina. Como é que recomendaria fazer a monitorização analítica desta doente? Portanto, o alvo terapêutico é normalizar a TSH, para níveis eutiroideus, e deve ser feita uma avaliação 4 a 6 semanas após iniciar a terapêutica. Se o alvo for atingido, poder-se-á reavaliar 4 a 6 meses depois e posteriormente anualmente. Esta é a opção A. A opção B é o alvo terapêutico é suprimir TSH para menor que 0,1 e os timings são os mesmos que na linha A. A opção C, o alvo terapêutico é normalizar TSH e deve ser feita uma reavaliação uma semana após iniciar a terapêutica, ou o alvo terapêutico é normalizar os anticorpos antitireoideus. Já temos várias respostas. Resposta A. Portanto, normalizar a TSH. Pronto. E reavaliar. Exatamente, pronto. E porquê é que eu trouxe aqui? Aqui o tricky era entre a A e a C. Quando é que deve ser feita a reavaliação? E porquê só 4 a 6 semanas depois? Porque a TSH só atinge o seu steady state 4 a 6 semanas após um início terapêutico ou um reajuste de dose. Não vale a pena estar a monitorizar mais cedo do que isso, ok? Daí que seja esta avaliação 4 a 6 semanas depois. Passamos aqui agora a outro caso clínico. Temos uma doente de 68 anos, sexo feminino, com antecedentes de fibrilação auricular, hipertensão arterial e osteoporose e que não trouxe medicação habitual. Isto é muito comum na minha consulta, não sei se nas vossas também é, mas é uma coisa que eu fico logo irritada. E que refere uma história de emagrecimento acentuado de cerca de 15 kg nos últimos 3 meses, palpitações, ansiedade e insónias. Perante este quadro clínico e tendo em conta os antecedentes da doente, qual destes fármacos seria indispensável saber se constava da sua medicação habitual? Qual é que pode ser? Todos eram importantes, obviamente, mas assim, aquele que é mesmo mais importante, dentre estes os 4. Já temos algumas respostas, a maioria é a resposta D. Exatamente, a amiodarona. Porque a amiodarona é um fármaco muito especial, a amiodarona dá para tudo. A amiodarona pode cursar com um hipotireoidismo associado à amiodarona, porque a amiodarona, 37% da molécula da amiodarona é constituída por iodo. O que, se nós tomarmos a dose habitual da amiodarona, vamos ter uma sobrecarga enorme de iodo no organismo e nem todas as tiroides conseguem lidar com isto. Então, o que é que se passa? Quando ela causa hipotireoidismo, é porque o excesso de iodo vai inibir a TPO, a peroxidase, e vai haver uma falência de escape ao efeito Wolff-Chaikoff, que é um efeito em que a glândula não consegue lidar com o excesso de iodo e para de trabalhar. Nas glândulas saudáveis ela consegue escapar a este efeito. Nas glândulas com patologia não consegue e entra em hipotireoidismo. E depois, noutros casos, e não se sabe porquê, nos casos é assim, noutros é diferente,
O excesso de iodo da tiroide vai fazer um fenómeno chamado iode-based dome. E esse fenómeno cursa com o hipertiroidismo induzido pelo excesso de iodo. E ainda há outros casos em que a amiodarona vai induzir uma tiroidite, ou seja, nas tireotoxicoses por amiodarona podemos ter uma tipo 1, que é por iode-based, um hipertiroidismo associado, ou uma tiroidite destrutiva à amiodarona, que é uma tireotoxicose pela amiodarona tipo 2. Isto é complexo para falar só para nota, porque a disfunção tiroideia associada à amiodarona dava uma apresentação por si. Ops, alguém César iniciou Matos. E agora? Em cima dá para interromper o compartilhamento. César Matos, pedimos que. Agora a doutora Eduarda tem que voltar. Vou voltar a pôr. Pronto, já está. Aí Tem que voltar ao slide. Sim, vou lá. Não sei quem é o César Matos, mas não foi nada bonito. Pode ter clicado, é mesmo ao lado do bate-papo, deve-se ter enganado. Ok, estávamos aqui. Estamos no segundo caso. Exato. César Matos. César Matos, para com isso. César, se me estás a ouvir, está aqui. Ok. Não consigo aqui bloquear. Peço desculpa que nós aqui. Veja lá se consegue. Ok, já está? Vamos ver se é desta. Já estão a ver? Estamos a ver. Pronto, Advento não estava medicada com a amiodarona, graças a Deus, nunca mais saímos daqui até. Não, estou a brincar. É como eu disse, tudo isso era uma apresentação à parte. No entanto, ao exame físico tínhamos a salientar uma hipertensão sistólica, um IMC baixinho, uma frequência aumentada, 101 batimentos por minuto, um bócio difuso, um tremor fino das extremidades e estas duas imagens aqui que eu trouxe, uma oftalmopatia, uma exoftalmia e um mixedema pré-tibial. Perante este quadro foram pedidas uma TSH, que veio bastante suprimida, inferior a 0,01, e uma T4 livre aumentada. Estes valores são compatíveis com o quê? Com uma tireotoxicose clínica, uma tireotoxicose subclínica, um hipertiroidismo subclínico ou um adenoma tireotrófico. Ainda não temos respostas. Resposta A, resposta A. 3, 4 respostas A. Portanto, tireotoxicose clínica. Pronto, muito bem. Porquê? Clínica, porque é uma TSH frenada, uma T4 livre aumentada. E perante isto apenas podemos dizer que se trata de uma tireotoxicose. Nós ainda não temos, se bem que já temos alguns dados clínicos que nos façam suspeitar de um hiper, mas academicamente, não é? Temos aqui uma tireotoxicose. E perante a clínica da doente, que outro marcador analítico acharia importante pedir? Uma tireoglobulina, uma calcitonina, um STRAB, ou não pedia mais nada? Já chega. Portanto, C. Já temos 3 respostas C, portanto, o STRAB. Ok, muito bem, o STRAB, obviamente. Mesmo que não tivesse exoftalmia, ou mixedema pré-tibial ou bócio difuso, eu ia pedir o STRAB na mesma, porque muitas vezes temos Graves sem estes estigmas físicos. E temos que fazer o diagnóstico diferencial. Os STRAB encontravam-se aumentados. Este facto vai de encontro ao diagnóstico que eu já disse, não é? Pronto. Exato. Aqui, Esta foi fácil. Doença de Graves. E eu trouxe aqui esta ecografia para mostrar, de facto, também a ecografia típica da doença de Graves, com um bócio difuso, sem nódulos individualizáveis, um bócio difuso, uma glândula muito aumentada, com uma hipervascularização muito típica da doença de Graves. A glândula está muito vascularizada. Esta doente foi referenciada em endocrinologia e eu pus isto aqui porque, de facto, em qualquer situação, tireotoxicose, da etiologia a esclarecer, deve ser o doente enviado ou contactado em endocrinologia de prevenção. E agora vem aqui uma pergunta um bocadinho, também pode ser traiçoeira, pode ser controversa, eu já vou explicar porquê. Qual é que acha que será a primeira opção terapêutica nesta doente? Vamos esperar.
A opção A, iniciar antitireoideus de síntese. A opção B, tireoidectomia total. A opção C, terapêutica com iodo radioativo. A opção D, apenas tratamento sintomático com beta-bloqueadores. Temos uma colega que diz A ou C, outra A. A interrogado. Não surgem mais dúvidas. A ou C. E depois a colega diz que os beta-bloqueantes também podem ser concomitantes. Exato, exato. Sintomático. Mas eu escrevi o apenas de propósito. Exato. Sim. Eu vou explicar então. É assim, o tratamento do Graves, de facto, pode ir desde os antitireoideus à tireoidectomia à terapêutica com iodo. Nós, regra geral, aqui na região, até porque também não temos iodo radioativo assim tão acessível, geralmente começamos pelos antitireoideus de síntese. Nesta doente em particular, e eu não referi isto na apresentação teórica, por isso é que eu disse que isto era uma com rasteira, também um bocadinho, eu, mesmo que tivesse o iodo radioativo aqui, não pensaria logo nisto como primeira linha para esta doente por um fator muito simples. Ela tem uma orbitopatia com uma severidade e parece-me também com uma atividade grave. A terapêutica com iodo radioativo sabe-se que pode agravar a oftalmopatia. Por isso, doentes com oftalmopatia de Graves ativa e severa não estarão propostos logo em primeira linha para terapêutica com iodo radioativo, se bem que noutras situações pode sim ser uma primeira opção para a doença de Graves. A tireoidectomia nós geralmente fazemos quando os antitireoideus de síntese, depois de feito um ciclo de terapêutica, ou não estão a ser eficazes, ou o doente depois recidiva, muitas vezes aí temos que partir para a tireoidectomia. Nesta doente logo, não iríamos fazê-lo logo neste momento, porque é uma doente com uma tireotoxicose clínica e, portanto, tem uma contraindicação para ir para a mesa cirúrgica, como a nossa colega aqui da Comissão de Internos, a doutora Sara, a cirurgia sabe, não é? Porque a anestesia ia chumbar esta doente, não é? Tínhamos primeiro controlar este hipertireoidismo. Obviamente, como uma colega referiu, os beta-bloqueadores concomitantes, concorda 100%. Agora, nesta situação, apenas o tratamento sintomático, acho que não. Tínhamos que ir à etiologia, até porque os antitireoideus de síntese são imunomoduladores e vão muitas vezes baixar o estrado, que são a causa desta doença. Por isso, aqui sim, mas com todas estas salvaguardas que expliquei. E passo aqui para outro caso, e já estamos quase a acabar. Agora são coisas muito curtinhas. E eu queria só que atentassem ao seguinte gráfico. Vemos aqui uma evolução trifásica de função tireoideia. Portanto, vemos uma fase de tireotoxicose, primeiro, que depois passa para uma fase de hipotireoidismo e que depois passa para um normotireoidismo. Esta evolução trifásica, desculpem, interferências domésticas, esta evolução trifásica da função tireoideia é típica de todas estas tireoidites, à exceção de uma. Indico qual? A opção A é a tireoidite subaguda de Kervan, a opção B é a tireoidite pós-parto, a opção C é a tireoidite silenciosa e a opção D é a tireoidite aguda supurativa. Qual destas vocês acham que não se caracteriza, não está geralmente associada a esta evolução trifásica? Vamos esperar. Não há corajosos para já. Manifestem-se, é difícil. Não tenham medo. C ou D, D, C, interrogado. Temos aqui uma divisão. Pronto. Entre a C e a D, essencialmente. Pronto, a resposta correta é D. A tireoidite subaguda e a de pós-parto ninguém teve dúvidas. A linfocítica silenciosa muitas vezes é sintomática, no entanto também por vezes está associada a esta evolução trifásica de função tireoideia, nomeadamente as hashitoxicoses. São tireoidites de Hashimoto que por vezes têm uma primeira fase de tireotoxicose que a pessoa nem sente, depois passa a hipotireoidismo e muitas vezes até pode não sair desse hipotireoidismo e outras vezes recupera a função. A tireoidite aguda supurativa é uma entidade nosológica extremamente rara.
Manifesta-se também, tal como a subaguda, por febre, velocidade de sedimentação elevada. No entanto, a sua etiologia geralmente não é vírica, mas pode ser bacteriana ou fúngica nos doentes imunodeprimidos, geralmente. E o diagnóstico diferencial faz-se através da ecografia em que se vê um abscesso. A função tiroideia na tiroidite aguda supurativa, a grande maioria das vezes é normal, ok? Isso também é uma coisa que nos ajuda a diferenciar das outras tiroidites. Nestes casos, tireotoxicose transitória por destruição folicular da glândula, qual é que vocês acham que será a melhor conduta? Um tratamento sintomático, antitiroideus de síntese, iodo ou cirurgia? Tenho já uma resposta. Não, ainda é do anterior. Uma resposta A, vários A's. Pronto, Tratamento sintomático. não é? Tal como eu indiquei, isto é transitório. Não vale a pena nós fazermos antitiroideus de síntese porque a glândula não está a produzir e os antitiroideus de síntese vão interferir na produção. Isto é uma destruição folicular transitória, por isso aqui é wait and see, é esperar e ver. Às vezes é um bocadinho aflitivo, tanto para nós como para os doentes. No entanto, se nós sabemos que a etiologia é esta tiroidite subaguda ou pós-parto, dizemos mesmo, olha, podemos tratar com beta-bloqueadores, com AINES, nomeadamente nas subagudas. No entanto, isto é uma coisa que vai recuperar e apenas esperamos e tratamos sintomaticamente. E agora vou passar ao último caso, que também é muito curtinho e é só para vos chamar a atenção. Portanto, aqui as respostas certas. E o último caso é um caso clínico em que temos um doente de 73 anos, sexo masculino, que está internado no Serviço de Medicina Interna por uma pneumonia adquirida na comunidade. No entanto, o seu estado clínico agravou, foi transferido para os intensivos. Foi pedida uma função tiroideia no internamento, que revelou uma TSH de 0.4, ainda normal, mas para o baixito, e uma T4 livre 0.5, portanto diminuída. Qual acham que seria a hipótese mais provável? Um hipertiroidismo subclínico, um euthyroid sick syndrome, um hipotiroidismo central, um hipotiroidismo primário? Já temos aqui uma resposta B. B. Ok. Várias vezes. Várias vezes. Pronto, perfeito. É sinal que esse conceito também ficou claro. Portanto, eu trago-vos aqui um gráfico. Eu peço desculpa que eu estou de prevenção, eu vou ter que atender. Ok. Estou mesmo no último slide. Aguardamos. Estou. Sim, sim. Olá, boa tarde. Sim, sim, tudo. Eu estou aqui no meio de uma apresentação, diga-me, diga-me. Sim. Sim, sim, obrigada. Sim, sim. Aguardamos um bocadinho, não precisamos de ouvir a chamada. Entretanto, aproveito para já agradecer a todos os que nos estão a ouvir e a que vão participar nesta sessão, na oitava sessão já do Internato Médico, neste formato online. Têm sido bastante úteis, penso, para toda a gente, e agora vou interromper, que a doutora Eduarda voltou. Vamos aqui voltar a ativar o som? Sim, já vou ativar. Pronto, eu pedi ao colega, não era nada urgente, eu já lhe vou ligar. Ok. Já lhe vou ligar de volta. Vou ficar aqui um bocadinho mais atrapalhada a nível de tempo, porque tenho que ligar de volta para ver o que é, mas também estamos mesmo no fim. Pronto. A partir do diapositivo atual. Pronto, queria só mostrar este gráfico que de facto na doença não tiroideia aguda, crítica, nós temos este padrão de tudo em baixo, ok? T3 baixa, T4 baixa, T4 livre baixa, TSH também baixa, embora T4 livre muitas vezes esteja mais baixa do que a TSH. A TSH tende a baixar quanto mais crítica também for a doença. Vemos a T3 reversa, que é tipo o contrário da T3, também aqui aumentando, neste tipo de situações de euthyroid sick syndrome. Portanto, como eu já tinha falado antes, eu trouxe aqui só para relembrar, porque isto muitas vezes, ainda hoje tive uma chamada da prevenção por uma coisa deste género. Claro que eu acho que devem contactar na mesma, mas para terem a noção que isto pode acontecer essencialmente também no doente crítico. E pronto, e agora ponho aqui um espaço para questões, dúvidas, se houver, também já estamos aqui um bocadinho em cima do limite temporal.
Mas pronto. Pronto, agradeço em meu nome e em nome de toda a comissão e penso todos os participantes que foi realmente bastante útil e bastante, com os casos clínicos foi ótimo, que ajudou a rever tudo o que tinha dito. Já temos aqui algumas dúvidas, portanto, deixem-me só ler aqui a primeira. Portanto, uma colega pergunta quando pedir a ecografia da tiroide na tiroidite aguda supurativa? Quando a função tiroideia é normal, certo? Ou seja, é diagnóstico difícil. Portanto, penso que A será tiroidite quando... aguda, portanto, se eu bem percebi, a pergunta é quando pedir ecotiroideia na tiroidite aguda supurativa? Sim, exato. Pede Tendo em sempre conta que quando a função suspeitamos. tiroideia é normal, eu penso que a dúvida será A tiroidite aguda dá muita fazer o clínica, diagnóstico. portanto, dá uma deterioração do estado geral, dá febre, dá velocidade de sedimentação elevada, que já é uma entidade extremamente rara, ok? Eu nunca vi nenhuma, certo? Pronto. É mesmo muito, muito raro. E se de facto suspeitamos por uma tiroide aumentada, ou uma tiroide com dor, com febre, velocidade de sedimentação elevada, a eco vai nos ajudar, porque geralmente tem sempre a presença de um abscesso, enquanto se for uma tiroidite subaguda, que pode cursar também com este tipo de clínica, embora não tão exuberante, já não vai ter esse abscesso presente. E além disso, a função tiroideia, lá está, também ajuda aqui um bocadinho. Claro que isto não há sempre exceções à regra, mas nas tiroidites subagudas muitas vezes temos uma fase primeira de tireotoxicose, enquanto na tiroidite aguda não a temos. Mas eu queria chamar a atenção que a tiroidite aguda é mesmo muito raro, mesmo muito raro acontecer, está bem? E a acontecer é muito mais frequente nos imunodeprimidos. Ok. Temos aqui mais uma pergunta, portanto, em que doses iniciar a levotiroxina no hipotiroidismo clínico numa pessoa sem outros antecedentes pessoais? Portanto, a dose Okay. da levotiroxina. É relevante porque é controverso. Pode, num jovem sem antecedentes cardíacos, sem antecedentes pessoais relevantes, vai depender também um bocadinho da magnitude de elevação da TSH. Há guidelines que dizem que se pode iniciar logo na dose de acordo com o peso, tá? Os tais 1,7 por quilo. No entanto, há outras guidelines que dizem que não se perde nada em iniciar mais devagar, começar entre os 25 e os 75 microgramas e depois ir aumentando de acordo com o doseamento de TSH. Pronto, lá está. Isto depois vai depender muito do doente que nós temos à frente, mas eu acho, por uma questão de precaução, que não se perde nada em fazer essa titulação um bocadinho mais para baixo, porque nós também não sabemos há quanto tempo está ali aquele hipotireoidismo, em alguns casos, e depois vamos aumentando gradualmente de acordo com a reavaliação analítica e clínica posterior. E essa dose também se aplica nos doentes com tiroidectomia total? Após cirurgia? Sim, na tiroidectomia total, imaginemos, nós tiramos a tiroide, não é? E no dia a seguir temos que começar já a fazer levotiroxina. Como foi um hipo, que nós tiramos a tiroide de repente, nós no outro dia até podemos iniciar com uma dose de, lá está, de carga, entre aspas, os tais 1,7, mas vai depender também do doente. Se for um doente mais idoso, com patologia, não faço isso, começo mais devagarinho e depois vou aumentando, faço meio comprimido, depois passo meio num dia, um no outro, vou aumentando. Se for um doente jovem, sem grandes comorbilidades, se calhar começo logo, por exemplo, com a tirox, estou a falar do Atirox porque é o que tem mais doses, isto não sou patrocinada por ninguém, mas pronto, eu levo a tiroxina 100, num doente mais jovem pode ser lícito. Nós temos sempre que individualizar de acordo com o doente. Na minha prática, o que eu faço, em alguns casos às vezes depois perde a validade, porque pronto, às vezes a cirurgia também se atrasa um bocadinho, mas quando eu mando o doente para a tiroidectomia, mando já com o medicamento que eu quero que ele comece a tomar depois, para ele já levar para o hospital quando for internado. Perfeito, obrigada. Temos aqui mais umas perguntas, portanto, se são todos os IBPs e as formas orais de ferro que interferem com a absorção da tiroxina? Sim, todos. Sim, okay. Todos. E outra colega que também pergunta se, nesse caso, os IBPs devem ser tomados à noite. Eu mando fazer assim. Há quem diga que não, posso mandar tomar a levotiroxina à noite e os IBPs de manhã. Na prática, eu mando tomar os IBPs à noite, em jejum melhor, algumas horas depois da refeição, antes de ir para a cama, para tomar a levotiroxina em jejum no outro dia. Okay. Mais uma pergunta.
Portanto, para além das dosagens, quais as diferenças entre o Letter e o Eutirox? É assim, o Eutirox tem, os recipientes são diferentes. Os dois têm lactose, penso eu, porque o único que não tinha lactose acho que era o Tirax, mas que já não está em circulação. O Eutirox é uma molécula que a ideia que nós temos na prática clínica é que tem maior biodisponibilidade. Pronto. Mas pronto, o princípio ativo é o mesmo e teoricamente seria a mesma coisa. Na prática, para além de ter mais doses, parece ter mais biodisponível a molécula do Eutirox. Às vezes também causa um bocadinho mais de efeitos secundários, nomeadamente as palpitações. Já me aconteceu de ter que trocar porque os doentes não toleravam as palpitações. Okay. Aconteceu isso. Mas é uma boa pergunta. Temos vários colegas a agradecer, muito obrigada, foi excelente. Obrigada pela vossa paciência, para me ouvir aqui muito tarde, durante 1 hora. E volto então aproveito para voltar a agradecer à doutora Eduarda por ter aceito o nosso convite e ao Serviço de Endocrinologia também, que vi que o Dr. Silvestre também esteve presente na nossa sessão. Eu vi aí o nome. Que é sempre bom para nós. E está de férias, já que dizê-lo, não é? Pronto. Então ainda... assistir à nossa sessão. Ainda é uma honra maior. Dr. Silvestre, se quiser dizer alguma coisa... Vou ativar o seu som. Tens que ativar o som. Pronto, já está. Não sei se está a ouvir, né? Está. Estão a ouvir? Sim. Não, acho que correu muito bem. Parabéns, Eduarda, fizeste uma belíssima sessão. Obrigada. Clara e esclarecedora. Eu só quero complementar, chamar a atenção em relação à última pergunta que é relevante, a diferença entre as tiroxinas de um modo genérico e o Eutirox. É que realmente temos, quando se muda, é preciso normalmente reduzir em cerca de 25% a dose. Realmente a eficácia, a biodisponibilidade do Eutirox é excelente. Portanto, muitas vezes, digamos, as incompatibilidades ou os efeitos secundários que aparecem têm a ver exatamente porque com essa biodisponibilidade, ou seja, se dá dose por dose, 100% ou 75% por 75%, os doentes numa primeira fase entram em hipertiroidismo muito rapidamente. É só isso que eu queria chamar a atenção. E já agora também, Eduarda, só um dos sintomas mais frequentes e muitas vezes esqueci do hipertiroidismo é a fraqueza muscular proximal. Sim, eu escrevi a fraqueza muscular, mas não referi proximal. Sim. Pois, essa é muito importante, que na clínica isto, enfim, normalmente são coisas que não vêm muito escritas, mas que nós vemos nos doentes. Aliás, como já tiveste oportunidade, de certeza, de ouvir isso. Já, sim. Pronto. Muito obrigado a todos. Obrigada a nós, Dr. Silvestre. Muito obrigada. Tudo bom. Pronto, nós agora vamos só aproveitar para... Sim, não temos mais dúvidas. Obrigada. Já demos tempo suficiente. E depois, se quiserem me enviar... vocês gravaram, não foi? Eu ia dizer Sim, nós gravamos a apresentação, era isso que eu ia dizer, e depois se a doutora Eduarda nos enviar o PDF, nós depois disponibilizamos aos colegas claro. para poder rever e... Está bem. E rever, que foi ótimo. Obrigada. Adeus. A nossa próxima sessão será a partir do dia 2 de julho, mas ainda não temos o tema definido e contamos com todos. Muito obrigada, doutora Eduarda, novamente. Tudo bom. Tchau. Adeus, até à próxima. Adeus.